Uma matéria do GE, que fala que o Atlético busca receber 24 milhões por vendas e estipula prazo para ficar em dia com o elenco e com os agentes. O Atlético tem a receber de dívidas passadas, nem li a matéria do GE. Pois é, mas ele 26 milhões de reais. Mas ele só vai colocar em dia se ele recebeu o dinheiro? É o que ele trata com Pois é, então assim... Não, ou se não tem que fazer algum movimento na janela agora de algum jogador ser vendido, né? Vocês concordam comigo que vira uma bola de neve? E exatamente isso. Assim, o Atlético tem que pagar o Corinthians, o Cuiabá, Botafogo, Atlético Paranaense e Coritiba. Isso. São os 5 que a gente sabe que o Atlético tem que pagar. O Atlético tem que receber do Santos, eu não sei quem são os outros que tem que pagar o Atlético. O Atlético tem uma Flamengo lista, tem também. Mas o Flamengo não tá atrasado. Não tá atrasado, mas tem que pagar. Das parcelas. Isso. Mas o Atlético tem que receber atrasados 26 milhões. Se ele recebe esses 26 milhões, ele coloca tudo em dia. Mas e se não receber? Aí tem que se virar, irmão. Então, por exemplo, se quem tá devendo, se a moda pega... Imagina só, Valu, se você liga pro cara da Casa Agropecuária e diz, olha, eu não posso te pagar a ração das calopsitas porque... O cara lá não me pagou. Isso. É meio complicado. Você vai fazendo um efeito cascata, hein? Vai ficar lindo, hein? Já pensou? Só para eu entender, Thiago, eu não sei se você vai ter essa informação. O Atlético meio que dá uma congelada nas dívidas atuais. No caso, ele tem que pagar, vamos lá. O Atlético tem que atraso. É que assim, Cuiabá e Corinthians já tá na CNRD. Não, então o Atlético só vai pagar depois que. Não, eu tô falando sobre essa questão até a matéria que saiu no GE. Atraso de luvas, direito de imagens, além de dívidas com empresários e fornecedores. E premiações também. Isso. Então o Atlético tem essas dívidas. E assim, olha como é que a gente tá falando da situação financeira delicada do Atlético. No domingo, você tinha me chamado pra gente tentar checar uma situação envolvendo jogadores incomodados com... jogadores que tinham feito... notificado o clube pelo atraso de salários. Eu não sei se eu posso tratar como notificação, mas... Um grupo de jogadores enviou um documento ao Atlético cobrando os atrasos recorrentes. Então existiu mesmo. De imagem, de luvas e de premiação. Imagem, luvas e premiação. Um grupo de jogadores, não foi um jogador especificamente. Eu até sei a identidade de um jogador, não vou citar aqui, com forma de preservar o cara, mas um grupo de jogadores enviou à diretoria do Atlético uma notificação, um documento, para demonstrar insatisfação com os constantes atrasos. E aí, quando eu digo constantes atrasos, não digo apenas de salário. Acho que salário que a gente tem de notícia aconteceu uma vez. Estou falando de imagem, luvas e premiação. A premiação do Mineiro segue atrasada, inclusive. Eu estou tentando checar aqui agora também a respeito de uma possível proposta ou que existe pelo Gustavo Scarpa. Caso eu consiga aqui, eu trago para os nossos ouvintes. Mas é isso. Então, assim, a gente vê o Atlético numa situação financeira bem delicada. Ontem eu participei de uma reunião ontem à tarde, depois do almoço aqui, e conversei com uma pessoa ligada ao futebol. Essa pessoa me disse o seguinte: Everton, não há outra alternativa para o Atlético senão baixar, mas assim, substancialmente a receita, o orçamento no futebol, mas baixar muito, sambar uns 3 anos aí no risco para dar uma respirada e depois seguir. Porque do jeito que as coisas estão, se não houver uma injeção de dinheiro mesmo dos donos, não tem como, a dívida é impagável. Esse cara tá no futebol, conhece muito, ele falou, não tem jeito, é baixar que nem o Flamengo fez com Bandeira lá. Passar aquela dificuldade toda, a torcida pressionando e risco de rebaixamento, e não tem outra alternativa. Ou eles injetam dinheiro deles para equacionar, eles não ou vão então, ou então eles vão ter que pegar essa folha aí de 20, baixar para 8 e não tem outra alternativa. O Atlético hoje só terá investimento, só terá aporte se algum empresário, se alguma pessoa que tenha muito dinheiro, algum multibilionário quiser fazer algum tipo de aporte no Atlético. Eu fico pensando, sabe o quê? Em troca de ação. Eu perguntei para esse empresário ontem, eu disse para ele, mas e onde isso vai chegar? Ele disse, não sei. Não tem um limite. E eu não acho que estejam dispostos a fazer como o Bandeira de Melo fez. Me desculpa, o orgulho
das pessoas que administram o Atlético não me levam a crer que vão se sentar em uma mesa, chamar uma coletiva e falar meio como o Kleber, né, naquela oportunidade, presidente do Flamengo. O dinheiro acabou. Os próximos 3 anos serão anos de investimento. Porque isso afeta no esportivo, né? E outra coisa, né? Eles não têm coragem por conta do torcedor. Como é que eles vão encarar? Depois do que disseram de 20 para cá, principalmente em 20, 21 e 22. Uma matéria do GE, que fala que o Atlético busca receber 24 milhões por vendas e estipula prazo para ficar em dia com o elenco e com os agentes. O Atlético tem a receber de dívidas passadas, nem lembro a matéria do GE. Pois é, mas ele 26 milhões de reais. Mas ele só vai colocar em dia se ele receber o dinheiro? É o que ele trata com Pois é, então assim... Não, ou se não tem que fazer algum movimento na janela agora de algum jogador ser vendido, né? Vocês concordam comigo que vira uma bola de neve? E exatamente isso. Assim, o Atlético tem que pagar o Corinthians, o Cuiabá, Botafogo, Atlético Paranaense e Coritiba. Isso. São 5 que a gente sabe que o Atlético tem que pagar. O Atlético tem que receber do Santos, eu não sei quem são os outros que tem que pagar o Atlético. O Atlético tem uma Flamengo lista, tem também. Mas o Flamengo não tá atrasado. Não está atrasado, mas tem que pagar. Das parcelas. Isso. Mas o Atlético tem que receber atrasados 26 milhões. Se ele recebe esses 26 milhões, ele coloca tudo em dia. Mas e se não receber? Aí tem que se virar, irmão. Então. Por exemplo, se quem já imaginou se a moda pega, hein? Os clubes condicionarem a assumir por exemplo, aquela empresa que te deu cano. Aquela empresa filha. Que eu cruzei. Não é uma só não, hein? Que eu cruzei com um rapaz um dia desses, não consegui cumprimentar. Qualquer dia, como diz a minha mãe, o dia que eu tiver nas 3 sexta-feiras, que ele tiver postando um story lá na casa do Chapéu, eu vou falar, e aí, irmão? Tá na casa do Chapéu, mas meus 2 pau, onde é que estão? Então, assim, qualquer dia. Imagina só, Valu, se você liga pro cara da casa agropecuária e diz, olha, eu não posso te pagar a ração das calopsitas porque o cara lá não me pagou. Isso. É meio complicado. Você vai fazendo um efeito cascata, hein? Vai ficar lindo, hein? Já pensou? Só para eu entender, Thiago, eu não sei se você vai ter essa informação. O Atlético meio que dá uma congelada nas dívidas atuais, no caso, ele tem que pagar, vamos lá. O Atlético tem que atraso. É que assim, Cuiabá e Corinthians já tá na CNRD. Não, então o Atlético só vai pagar depois que. Não, eu tô falando sobre essa questão até a matéria que saiu no GE. Atraso de luvas, direito de imagens, além de dívidas com empresários e fornecedores. E premiações também, hein? Isso. Então o Atlético tem essas dívidas e ele promete quitá-las em 3 meses, 90 dias. Ela dá na negociação, ela dá uma paralisada, uma congelada nesse momento e o Atlético começa a pagar tudo certinho a partir desse mês e depois, daqui 90 dias, consegue ter o dinheiro para pagar essas dívidas atrasadas? Não sei. Porque tem que fazer, um malabarismo. Eu tô tentando fazer esse malabarismo e você entendeu? Porque é um malabarismo que vai ter que ser feito para quitar isso em 90 dias. Porque como o Everton falou, vira uma bola de neve. Isso vai virando uma bola de neve. A não ser que o Atlético... Eu imagino que o Atlético vai vender na janela agora, porque eu acabei de receber uma informação, pois eu divido com vocês aqui, quer dizer, não vou dar detalhes, mas é de que 2 clubes procuraram o Atlético pelo Lianco. A informação acaba de chegar. Um clube da Europa e um clube do Catar. Já procurou o Lianco. Não sei se procurou o Atlético, né? Mas procurou o staff do Lianco. Então, um clube da Europa e um clube do Catar. Peraí. Tá, então são 2 clubes que procuraram o staff do Lianco. Que, convenhamos, né? É um ativo importante no futebol brasileiro da temporada. Então, o Lianco é um jogador que eu acabei de confirmar, que tem 2 clubes, um da Europa e um do Catar, interessados por ele. O Scarpa, eu recebi informação de que tem um clube interessado no Scarpa. O Rubens nem se fala. E não adianta tudo aí é exterior, né? Tudo aí é exterior. Porque, gente, nós estamos falando de sondagem, não estamos falando de proposta oficial. Mas sondagem é normal confirmar, que é um da Europa e um do Catar. Do exterior, né? Os 3 aí que os 3 do exterior, que são jogadores que já fizeram 7 jogos, assim como o Bernard também. Eu tinha feito uma listinha aqui de jogadores que poderiam entrar em negociações, já que o Atlético precisa negociar para pagar dívidas, para essas questões aí que o Atlético
tá vivendo. Eu tinha colocado o Rubens, o Lianco, o Rômulo, o Bernard e o Scarpa. Vocês concordam, discordam? É mais ou menos essa listinha de jogadores que poderiam, que estão aos olhos ou estão na vitrine para serem Repete a lista, movimentados? por favor. Rubens, Lianco, Rômulo, Bernard e o Scarpa. O Everton já trouxe a informação de que 3 têm sondagens. O Rômulo eu falo porque é jovem, tem qualidade, tem Acho que potencial. acresce a esses o Matheus Mendes. O Matheus Mendes. Que embora Isso não pode seja ser. hoje utilizado no Atlético, é mais um Uhum. nome que pode ser acrescido nessa lista aí. Porque pertence Eu acho que o ao- Bernard aí, no caso, é só uma questão dos jogos, né? Porque hoje o Atlético teria que fazer um trabalho de convencimento para qualquer clube Mas levar o Bernard. no exterior já não tinha informações que a Grécia seria um lugar verdade. para ele? A Grécia topa. Foi no mês de março. Eu só tenho uma que pergunta. existe- Agora, maio, abril, né? no Eu só tenho uma pergunta a fazer. O que as pessoas do Atlético estão esperando? Para negociar o Bernard. É, Pra negociar exatamente. o Bernard. Acho que a proposta formal. A proposta Com todo formal respeito. mesmo. Não, assim, eu bateria pra na bater o porta. martelo. Agora, para mim, 3 jogadores que fariam muita falta ao Atlético, muita, extrema falta ao Atlético. O Rubens, o Lianco e o Scarpa. Muito. Eu, pelo menos, eu vejo desse jeito o Nossa. elenco limitado que é o Atlético O Atlético não pode pensar na possibilidade hoje, Elton, de perder um dos 3. hoje. Um dos 3. Não tô falando- É muito complicado, viu? Muito complicado. Assim, se bem perder difícil. os caras, tem que ser pra contratar alguém, né? Não dá pra pensar, perde Lianco, Scarpa, Rubens. O Rubens, na verdade, eu acho que não pode pensar em hipótese alguma perder. De jeito nenhum. Porque Na não atual existe, temporada, no não momento, existe alguém com a característica que ele tem. reposição Cara, zero. não existe. Eu Zero. não consigo olhar assim hoje pro futebol brasileiro e falar assim, um cara que joga de lateral esquerdo, de meia, de volante e faça bem as 3 funções. E joga até no ataque se precisar. Jogou na zaga também. Não jogou Ele em joga todos em os todas as setores. funções. Só não jogou no gol do Atlético e na lateral direita. Pode ser que Então- no rachão tenha Exato. jogado lá, Então, assim, lá na nós estamos cidade. falando Não de- duvidar. Nós estamos falando de um jogador que faz muito mais de uma função. Então, perder o Rubens hoje seria absolutamente prejudicial pensando na temporada do Atlético. Agora, os outros jogadores, se o Atlético perde, ele tem que buscar reposição. E a grande verdade é a seguinte: eu estava conversando ontem com o Caio Tumé, do Central do Galo, e hoje pela manhã eu fui atrás para tentar confirmar uma informação que ele havia me passado. E eu confirmei. O quê? Que é o seguinte: o Atlético não vai mudar absolutamente nada, por causa do sorteio da Libertadores e por causa do Bucaramanga. Que era um Que era uma pensamento que eu expectativa tive, que eu nós tive tínhamos. ontem. Eu tive. Não, todos nós tínhamos. Nós tínhamos essa expectativa. Você falou, eu falei, o Elton tem razão. Eu criei a mesma expectativa que você. O Caio mandou mensagem ontem, eu falei, cara, deixa eu ir atrás disso pra dar só um double check, não duvidando do moleque, pelo contrário. Então, só acreditando nele inicialmente, o Caio trouxe essa informação primeiro, eu consegui confirmar depois. O Atlético não vai mudar absolutamente nada. Nada por causa do sorteio da Copa do Brasil ou por causa do Cara, enfrentamento contra o Bucaramanga. Não se briga com a notícia, como diz o Farid Germano, né? Mas eu vou aguardar quando falarmos assim. Fechou-se a janela lá em agosto, lá em setembro, né? Fecha-se a janela de transferências, salvo engano, começo de setembro, para ver. 2 de setembro. Para ver o que o Atlético fez ou não fez. Eu, por conta da volatilidade dos planos de quem comanda o futebol do Atlético, de tempos em tempos, e aí é uma desconfiança, não da informação trazida pelo Thiago e pelo outro rapaz que ele citou, Caio. mas da maneira de atuação do Atlético, né? Que por vezes inverte-se muito o discurso conforme as coisas vão acontecendo ou não no campo. Então, em 2 de setembro... eu concordo você contigo. entende o que eu tô entendo, falando? Claro. Porque o Atlético prometeu que esse seria um ano de investimento, já não é mais. Virou do orçamento São reduzido. muitas mudanças de marchas, né? O Atlético disse que não vai mais fazer investimentos mesmo com o sorteio da Copa do Brasil, a situação do Bucaramanga. Cara, Então, Ti, e assim, eu acho. é gente importante do Atlético que me disse. Então, por mais Tá. que eu confie na fonte, não dá pra confiar 100% no que o Atlético tem trazido pra gente. Tá, o Atlético isso. muda o discurso e tudo a cada 2, 3 segundos. Aqui eu acho ousado demais o Atlético sentar no conforto desse atual elenco do Atlético.
Eu acho muito arriscado o que pode acontecer com o Atlético na temporada atual, se ele achar de verdade que esse é um elenco que pode levar o Atlético a uma tranquilidade dentro do Campeonato Brasileiro e a bons resultados dentro da Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Eu não vejo, de verdade, olhando para o elenco do Atlético, eu vejo que tem qualidade, que tem bons nomes, que você consegue montar um bom time, mas elenco que é uma necessidade quando você está em competições tão pesadas quanto as que o Atlético está, enfrentando adversários tão complicados, seja de logística ou seja de realidade de papel, como é o caso do Flamengo e o caso do Bucaramanga, né, que o Atlético vai ter que se deslocar para a Colômbia com as dificuldades que terá. Eu acho ousado da parte dos dirigentes do Atlético e me estranha tamanha tranquilidade no momento vivido pelo Atlético, que mostrou até aqui. A gente está em junho, a gente está no meio do ano. A informação que a gente acabou de repassar aqui, que foi confirmada, né, dessas duas sondagens pelo Lianco, eu acabei de confirmar